Vamos lá, pessoal, para mais uma aula. Vamos falar aqui. Só um segundo. Pronto. Vamos falar sobre o princípio básico do sistema de arquivos, tá? Então, vou fazer um overview aqui. E vocês podem depois pausar o material e ver com calma, porque é uma aula um pouco extensa. Mas a ideia é passar uma visão geral, tá? E depois dá para parar em alguns tópicos e rever os conceitos, tá? Então, o sistema de arquivos, eles são para a computação forense, assim como o corpo humano é para a medicina legal, tá? Então, é onde a gente vai cascavear muita coisa, né? Então, o sistema de arquivo é uma forma de organização, proteção e representação de dados estruturados, tá? Acompanhado de um conjunto de metadados, né? Que proporciona uma visão sistêmica do grande volume de informações contidas em uma meio de armazenamento, né? Como um sumário, tá? Então, os usuários utilizam, em grande maioria, né, um sistema computacional para manipular arquivos de texto, planilhas, etc. E aí o hardware das mídias de armazenamento ele fornece um local para guardar esses dados, né? Sendo a atribuição do sistema de arquivos a organização e otimização do acesso a essas informações, tá bem? Então, alguns exemplos, né, de sistema de arquivos, tecnologia, né? Tem o Microsoft Windows, ele usou né, o FAT12, o FAT16, 32, exFAT e o NTFS. O Unix, né, tem o FS, S, S2, 3, 4, Swap, Riser, JFS, etc. O iOS é o HFS, HFS Plus, o HPFS. O Android F2FS, ST4, né? O Big Data eu tenho HDFS, DFS, tá? Então, existem vários tipos, né, de sistema de arquivos, né? Tem alguns sistemas de arquivos específicos para aparelhos de DVR, tá? Que são utilizados no CFTV, né? No circuito fechado de TV. Então, toda informação deve ser armazenada em algum tipo de memória, né? Então, uma memória computacional, seja para se tornar acessível ao processador, memória primária, seja para sobreviver ao desligamento do sistema, né? A nossa memória secundária, tá? Aquilo que a gente explicou anteriormente. Então, só fazendo uma recapitulação da aula anterior, então, uma memória secundária, qual é bastante utilizada para armazenamento de dados, é o disco rígido, né? Então, por isso é importante entender como é o funcionamento de tal dispositivo. A gente falou em algumas aulas atrás que é onde contém a maior quantidade de informações, né? Onde que a gente, como uma perícia, vai poder investigar e cascavear e procurar mais informações, tá? Então, a forma mais básica de informação é representada quando um dado é gravado, né, independente do tipo de mídia, né? Eu tenho o bit, né, que a gente comentou. Aqui é o view da aula anterior também, né, o bit 01, eu tenho o volume byte, kilobyte, né, 2 a 10 eu tenho 1024 bytes e assim por diante. Hexabyte, zettabyte e octobyte. Então, outra forma de representação dos dados e informações relacionadas é por meio da notação hexadecimal, que a gente também comentou na aula passada, tá? Então, um exemplo de notação hexadecimal que a gente utiliza é no hash, tá? Aqui na segunda coluna, tem o MD5, aqui o tipo de hash, tá? Então, a formatação lógica, né, sobre formatação, é atribuir aos discos, divididos entre linha de setor, que é a formatação física, um sistema de arquivos, tá? Então, isso que é uma formatação. Eu vou formatar o computador. Então, você vai atribuir discos, ao disco, né, divididos entre setores, tá? Então, esse processo consiste em escrever no disco, né, a estrutura do sistema de arquivos utilizado pelo sistema operacional, na qual a menor unidade de endereçamento passa a ser um bloco lógico, ou seja, um ou mais setores físicos. Então, quando você vai formatar, né, a lógica, explicando melhor aqui, é, é isso. Você vai atribuir o sistema de arquivos àquele disco, né? Beleza? É a formatação física que chama, né, é como ele é dividido ali em trilhas e setores. Então, anatomia e filosofia das mídias de armazenamento. Então, a classe de mídias mais difundidas onde os sistemas de arquivos são gravados, que a gente também comentou no anterior, é discos mecânicos, né, os HD, a memória flash, SSD, pendrive, cartão de memória, e os discos óticos, né, o CD, DVD e Blu-ray. E aí, o disco mecânico, né, o tipo de armazenamento permanente de dados mais utilizado nos computadores, tá? Então, são os discos, né, a gente chama somente de disco, né, o HD, eles ficam guardados dentro de uma espécie de caixa de metal, né? Eles são selados para evitar a entrada de material externo, pois qualquer partícula de poeira ali vai danificar o disco, tá? Eles são muito sensíveis, giram em uma rotação, né, de 5.200, 7.200 RPM, né, rotações por minuto, então isso é muito rápido. E qualquer despreparo, qualquer manuseio mal feito, queda, a gente falou também numa das aulas anteriores sobre a forma de armazenamento e manipulação que pode prejudicar, né? Aqui é um exemplo de disco rígido mecânico, né, nosso HD. Aqui eu tenho a placa lógica dele, né, que faz esse gerenciamento, né, que reúne componentes para diversas tarefas, né. Então eu tenho na placa lógica eu tenho um chip, né, que é o controlador, que ele gerencia uma série de ações como movimentação do disco, da cabeça, de leitura e gravação, recebimento de dados, tá? Essa interação entre o computador. E é onde também tem na placa lógica fica um chipzinho conhecido como buffer, né? É o nosso cache,
Então, cabe a tarefa de armazenar pequenas quantidades de dados durante a comunicação, né? Então, você está comunicando ali, se for um pouco mais rápido, mais lento, armazenando no buffer para poder não perder os dados, tá? Aqui, como é que é formado o nosso disco, né? Então, tem o meu atuador, né? O braço, que tem a cabeça de leitura e gravação, né? Leitura e escrita. Então, eu tenho o meu eixo e o meu disco, né? Que é meu prato que vai ficar girando em volta desse eixo. E a minha leitura vai ficar percorrendo aqui, tá? As trilhas e setores para poder fazer a leitura. Tem informação, tá? Então, os pratos são os discos, né? Os armazéns são os dados, desculpa, são armazenados. São feitos geralmente de alumínio, né? Quanto mais trabalhado for o material magnético, maior é a capacidade de armazenamento do disco, né? Então, eu posso ter a leitura mais de um prato sobre o disco. E aí, normal encontrar PCs, né? Que gira 7.200 por 7.200 RPM. Também pode ser 10.000 rotações, né? Cabeça ou cabeçote, né? Trata-se de um item de tamanho bastante reduzido que contém uma bobina que utiliza pulsos magnéticos, né? Que manipula as moléculas da superfície do disco e assim gravar os dados, né? Então o disco gira muito rápido e aí eu gero esses impulsos magnéticos aí para poder fazer essa leitura escrita, tá? Então a cabeça está localizada na ponta de um dispositivo denominado braço, que tem a função de posicionar o cabeçote acima da superfície dos pratos, né? Então eu vou percorrendo por isso. É isso que acontece às vezes quando o disco está danificado, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. E já fazendo o spoiler, e aí a leitura, a cabeça de leitura e gravação ela não consegue ler, tá? Então tá aí um exemplo, tá? Uma imagem como é isso. Então, os HDs mais atuais, a cabeça de gravação conta com dois componentes, né? Um é responsável pela gravação e outro direcionado à leitura. Em dispositivos mais antigos, acaba a função eram executadas por um componente, né? Então, quando eu tenho dois componentes diferentes, acaba isso aumentando a velocidade, né? Então, o atuador, o voice core, é responsável por mover o braço acima da superfície dos dois braços e permitir que as cabeças façam o trabalho, né? Então, é totalmente mecânico isso aí, né? Então, no atuador, né, o trabalho entre esses componentes precisa ser bem feito, né? Porque o simples fato da cabeça de leitura e gravação encostar na superfície de um prato é suficiente para causar danos, né, a ambos e aí, inclusive, prejudicar o disco, né, e invalidar o disco, né? Inclusive, eu tenho uma experiência aqui, meu notebook caiu no chão e aí meu disco rígido, né, meu HD, ele não existe mais, tá? Perdi tudo lá porque danificou. Provavelmente a cabeça de leitura que tocou no disco e eu não consegui recuperar nada, tá? Perdi tudo. Aí tá aí o atuador. Então, como é feita a gravação e leitura de dados? A superfície de gravação dos pratos é composta por materiais sensíveis ao magnetismo, né? Normalmente é um óxido de ferro. Então, o cabeçote de leitura e gravação manipula as moléculas deste material por meio de seus polos, né? Então, por isso a polaridade da cabeça muda em frequência muito alta. Quando está positiva, atrai o polo negativo das moléculas e vice-versa, né? Então, de acordo com a polaridade, aqui os dados são gravados e os bits tem lá, né? 0 e 1, 0 e 1, tá? Aquele que a gente falou na aula anterior. Então, o processo de leitura de dados, né? O cabeçote simplesmente lê o campo magnético gerado pelas moléculas, né? Na cabeça do processo de leitura e gera a corrente elétrica correspondente, né? Cuja variação é analisada pelo controlador do HD para determinar os bits. Então, eu tenho ali o campo magnético, faço a leitura e jogo isso para o meu computador, tá? Então, nos discos, a geometria dele é dividida assim, né? Tem os meus setores, tá? Meus pontos, as trilhas, que, vamos dizer assim, que fazem essa conferência em relação ao eixo, e meu disco no total, tá? Então, tem meus setores e minhas trilhas. Então, as trilhas são círculos, né? Que começam no centro do disco e vão até a sua borda, né? Como se tivesse um dentro do outro, tá? Então, essas trilhas são numeradas de borda para o centro. Isso é a trilha que fica mais próxima da extremidade do disco, que é chamada de trilha 0. A trilha que vem em seguida é a trilha 1 e assim até a enésima trilha. Então, cada trilha é dividida em trechos regulares, né, chamados de setores, tá? Então, eu tenho cada setor possui uma capacidade determinada de armazenamento. Geralmente, né, o comum é 512 bytes, ok? Então, o cilindro ocorre quando todas as cabeças estão posicionadas em um setor específico. Então, o que a gente chama de cilindro, né? Então, como as cabeças de todos os discos de um HD movimentam-se por igual, quando ela está posicionada, é chamada de cilindro. Então, assim o cilindro é posicionado, é a posição das cabeças sobre as mesmas trilhas dos seus respectivos discos, tá bem? Então, na verdade, os setores possuem um tamanho maior, cerca de 60 bytes, tá? Sendo que parte desse espaço é usado para informação de controle, né? Como identificação do setor e controle de integridade. Então, assim sobra os 512 bytes para o armazenamento dos dados. Então, ainda sobre o disco rígido, os setores físicos são organizados em conjuntos de uma ou mais unidades e passam a se chamar de cluster, tá? Então, quando eu tenho vários setores organizados juntos, eu tenho o meu cluster. Então, o mais comum é a gente encontrar cluster com o tamanho de 4 KB, né? Que são o agrupamento, né, de 8 setores de 512 bytes, tá ok? Então, os clusters no sistema de arquivos mais populares armazenam dados de apenas um arquivo, né? E aí tem um grande bizu pra gente, né? Então, se o tamanho do arquivo não for
o múltiplo exato do tamanho do cluster, certo? Então, não for o tamanho do cluster de 4K, por exemplo, então no último cluster haverá um trecho desperdiçado entre o fim do arquivo e o fim do cluster chamado de slack space, ok? Então, o que é isso, né? Por exemplo, eu tenho um arquivo lá, um TXT de 2 KB, tá? Então, você armazena um TXT de 2 KB dentro de um cluster. Vai sobrar o quê? Mais 2 KB, tá? Então, esses 2 KB sobrou é que chama de slack space. Inclusive, né, há malwares que armazenam dentro desse slack space, tá? E são difíceis de ser encontrados, tá? E é importante para ele conhecer isso aí. Então, outra observação importante é que, em nome do desempenho, né, quando um arquivo é apagado do disco, né, o SO simplesmente marca o espaço anterior ocupado como disponível para uso, como a gente falou em aulas anteriores, né? Ele não exclui aquilo ali, tá? Então, quando ele marca como não tivesse nada naquele espaço, beleza? Então, não há sobreposição da informação antiga por uma nova logo de imediato, né? Então, desde que nenhum arquivo tenha sido gravado na mesma área em que o arquivo apagado ocupava, vai ser possível recuperar, tá? Desde que você saiba o endereço ali. Aqui é um exemplo lá do quem estava falando, né, do setor. Tá? Eu tenho um arquivo A, setor 2, arquivo A, dois setores para um único arquivo, tá bem? E aqui o arquivo foi deletado, tá? Arquivo. Então, quando eu vou escrever, aquele foi deletado pelo sistema operacional, né? Então, ele marca ali como vazio, tá? Mas o arquivo A ainda está lá. E aí eu vou gravar outro arquivo em cima daquele mesmo espaço alocado, aquele mesmo dois setores, tá bem? E é o arquivo B, por exemplo. Se o setor tem 4 bytes, ok? Desculpa, 4 kilobytes. E aqui eu tenho, meu arquivo A tinha 8, né? Beleza? E aqui eu tenho o meu arquivo B, que ele tem o quê? 6 bytes, por exemplo. Então ele vai ocupar um setor inteiro e metade do segundo setor. Então eu tenho aqui, ó, meu slack space, certo? Que aí, ó, eu consigo recuperar a parte dele. Beleza? Aqui que ocorre o data carve, por exemplo, em arquivos apagados há muito tempo mesmo sendo sobrescritos, ok? Então o que acontece é, às vezes, eu formatei meu computador uma vez, formatei duas vezes, dependendo de como foi gravado, dados ali em cima, né? Os arquivos ainda permanecem dentro do disco, tá? Então, existem alguns problemas e defeitos no disco rígido, né? Como bad block, que aí você pode usar o ScanDisk ou CHKDSK, né? No Windows, ou FSK, para tentar recuperar esses problemas, tá? Ou identificar, né? Tem uma fonte aqui que ele explica interessante. Então, o que é um bad block, né? Bad block, eles usam setores defeituosos, né? São setores defeituosos que podem ocorrer de duas formas diferentes, né? Ou o computador é um erro físico ou é um erro de software, né? Quando é um bad block físico, né? Ou de hardware, trata-se que aí eu tenho um setor danificado, tá? E aí é mais complicado de ser resolvido. Eu falei da queda ali, que quando cai, né? Provavelmente a cabeça do disco pode danificar o disco e causar um bad block, tá? Um bad block do tipo físico. E tem o bad block causado também por outros fatores, né? Leitura de gravação e etc. Então, ou via software, tá bem? Então, tem um bad block de software, indica que algum programa deve ter causado defeito no HD, né? E muitas vezes esse defeito pode ser facilmente corrigido, tá? Então, no bad block por hardware é dificilmente corrigível, porque danifica de fato o disco ali fisicamente, né? Quando é por software, normalmente é possível fazer essa recuperação, tá? Então, esse tipo de erro pode ser provocado por diversas situações, né? O bad block software, como desligamento incorreto do sistema, ou até software malicioso como vírus, tá? Eu corrompo algum dado ali. Então, aqui está um exemplo, né? Do do CHKDSK, né? Para tentar recuperar e verificar se o arquivo tem bad block ou está corrompido de alguma forma, tá? E o CHK NTFS para o tipo de sistema de arquivo NTFS, tá? Beleza, pessoal? Para aqui, para daí a gente começa aqui na próxima aula sobre memória flash.